Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Conexão Médica. Eu sou a Cláudia Flair e hoje a gente tem uma conversa que muita gente tem pedido sobre cirurgia bariátrica, mas não qualquer cirurgia. Hoje a gente vai falar das bipartições. E para isso, eu tenho aqui o Dr. Fábio, coordenador do Centro de Cirurgia Digestiva. Seja bem-vindo, Fábio! Olá, Cláudia. Sempre é um prazer enorme estar aqui no Conexão Médica. Fábio, antes da gente entrar nas técnicas, eu quero começar por um lugar que eu acho que é super importante. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, ainda existe muito preconceito. A ideia de que é a saída mais fácil, de que a pessoa não se esforçou o suficiente. Como que tu recebe isso no consultório? Infelizmente, esse preconceito ainda existe muito. E é um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta. Mas a ciência já tem resposta para isso. Obesidade é uma doença. Não é fraqueza, não é falta de força de vontade. É uma doença metabólica, inflamatória, que tem mecanismos biológicos complexos. O paciente que chega até nós já lutou muito. Geralmente tentou de tudo antes. A cirurgia não é um caminho fácil, porém é o tratamento mais eficaz que a gente tem disponível nos dias de hoje. Perfeito. E aí entramos no tema de hoje, as bipartições. Fábio, vamos começar do zero. O que é bipartição gástrica e duodenal? Explica pra gente como se a gente não soubesse nada. E a gente não sabe mesmo, né? Bom, para entender a bipartição, primeiro é importante entender como funciona a digestão normal. Quando a gente come, o alimento vai para o estômago, depois para o intestino delgado e vai passando por diferentes partes desse intestino até ser absorvido. Numa bipartição, a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. O estômago fica menor, então o paciente come menos. E o alimento chega mais cedo em uma parte mais distal do intestino. Essa segunda parte é onde acontece algo muito importante. Os hormônios da saciedade e do controle do diabetes são liberados com muito mais intensidade. Então não é só o estômago que ficou pequeno, é uma mudança hormonal real. Fábio, tu falaste em hormônios. Isso é uma coisa que eu ouço muito, mas eu confesso que eu nunca entendi direito. Tu pode aprofundar isso um pouquinho pra gente? Claro. Depois que o alimento chega nessa parte mais distal do intestino, ele estimula a liberação de hormônios. Os principais são o GLP-1 e o PYY. Esses hormônios fazem três coisas muito importantes. Reduzem a fome, aumentam a sensação de saciedade e melhoram o controle do açúcar no sangue. É por isso que muitos pacientes diabéticos começam a melhorar o diabetes antes mesmo de perder muito peso. O intestino passa a funcionar como um verdadeiro órgão metabólico. Fábio, e tu mencionou bipartição gástrica e duodenal. São duas técnicas diferentes. Como que elas se diferenciam? São várias variações dentro do mesmo princípio. As duas combinam redução do estômago com aceleração do trânsito intestinal. A diferença está em onde exatamente o intestino é redirecionado e em qual intensidade esse efeito metabólico acontece. A bipartição gástrica costuma ser uma ótima opção para pacientes que buscam grande perda de peso com uma cirurgia um pouco menos complexa. Já a bipartição duodenal tende a ter um efeito metabólico mais intenso e é especialmente indicada em casos de diabetes tipo 2 mais grave ou obesidade metabólica importante. Mas a escolha nunca é automática. Cada caso é avaliado individualmente. E como essa escolha é feita? O paciente chega pedindo uma técnica, é uma técnica específica ou o médico que define? Como é que é isso? Fala pra gente. A maioria dos pacientes chega sem saber ainda qual a técnica é a certa para eles. E tudo bem, faz parte, o paciente é leigo. A indicação depende de vários fatores: histórico clínico, doenças associadas, exames, hábitos alimentares, cirurgias anteriores. Por isso a avaliação multidisciplinar é tão importante. O paciente precisa passar por médico, nutricionista, psicólogo. Não existe uma receita única. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que muita gente em casa quer saber. Qual é a diferença entre bipartição, bypass, sleeve? Qual é o melhor? Essa é a pergunta mais comum. E a resposta honesta é: não existe a melhor cirurgia. Existe a cirurgia mais indicada para aquele paciente.
O sleeve, que é só a redução do estômago, é uma excelente opção para determinados perfis. O bypass clássico já tem décadas de evidência e funciona muito bem. As bipartições adicionam uma camada a mais de efeito metabólico. Comparar as técnicas como se fosse uma superior à outra é como comparar remédios diferentes. O que importa é a indicação certa, não o nome da técnica. Fábio, e para quem é essa cirurgia, aliás, para quem essa cirurgia é indicada? Existe um perfil específico de paciente? O perfil principal são pacientes com obesidade associada a doenças metabólicas, diabetes tipo 2, hipertrigliceridemia, hipertensão, apneia do sono, colesterol alterado. E aqui tem um ponto importante: o IMC não é o único critério. Hoje a gente entende que a cirurgia bariátrica não trata só o peso, ela trata a doença metabólica. Tem pacientes com IMC mais baixo, mas com diabetes muito grave, que se beneficiariam muito da cirurgia. A avaliação precisa ser global, não só olhar para o número na balança. E tem paciente que não pode fazer? Quais são as contraindicações? Existem sim situações que a cirurgia não é indicada ou precisa ser adiada. Algumas condições cardíacas graves, doenças psiquiátricas não controladas, determinadas condições de coagulação, por exemplo. Por isso a avaliação pré-operatória é tão rigorosa. A ideia não é excluir o paciente, é garantir que ele chegue na cirurgia nas melhores condições possíveis e com a maior segurança possível. Fábio, vamos falar de resultados. O que o paciente pode esperar depois de uma bipartição? E não só em termos de peso, que muda de verdade na vida dele. Qual o benefício? Essa é a parte mais bonita do meu trabalho. A transformação não acontece só na balança. A grande maioria dos pacientes nota melhora significativa na pressão arterial, no diabetes, na qualidade do sono, enfim. Quem tinha apneia severa vê uma diferença enorme no seu sono. As articulações agradecem, o cansaço diminui, a energia volta e tem algo que é difícil de medir, mas que é muito real, é a autoestima. O paciente começa a se reconhecer de novo. E sobre o diabetes, especificamente? Tu mencionou que pode melhorar antes da perda de peso. Isso acontece com frequência? Acontece com muita frequência, especialmente nas bipartições. Isso foi uma das grandes descobertas da cirurgia bariátrica moderna. Perceber que o efeito no diabetes não depende só do emagrecimento. É um efeito hormonal direto. Temos pacientes que, em poucas semanas depois da cirurgia, já conseguem reduzir ou até suspender a insulina, com acompanhamento médico, claro. Isso mudou completamente a forma como a gente vê a cirurgia. Fábio, não tem como não falar sobre riscos, né? Eu sei que é uma pergunta que gera ansiedade, mas é importante. Quais são os riscos de uma cirurgia dessas? É uma pergunta importante e eu prefiro muito que o paciente faça essa pergunta do que ele fique com medo sem informação. Então, todo procedimento cirúrgico tem riscos. Isso é uma verdade. Mas a cirurgia bariátrica, quando bem indicada e realizada por uma equipe experiente, é considerada hoje uma cirurgia extremamente segura. Os riscos mais comuns no pós-operatório imediato são os mesmos de qualquer cirurgia abdominal: infecção, sangramento, trombose, mas com riscos extremamente baixos. Com o preparo adequado, esses riscos são minimizados significativamente. O que eu sempre digo para o paciente é: o risco de não tratar a obesidade é muito maior do que o risco da cirurgia. É verdade. E o preparo pré-operatório? Como que funciona isso no CAD? O preparo começa muito antes da cirurgia. O paciente passa por avaliação completa: cardiológica, endócrina, nutricional, psicológica. Tem casos em que a gente pede que o paciente perca um pouco de peso antes. Isso reduz o tamanho do fígado e facilita muito a cirurgia. O preparo é tão importante quanto a cirurgia em si. A gente não apressa esse processo. Fábio, mas depois da cirurgia, como é que é a vida, né? O que muda na rotina desse paciente? A cirurgia muda o estômago, mas a transformação de verdade acontece na rotina. O paciente precisa reaprender a se alimentar. As quantidades mudam, a velocidade de comer muda, os alimentos que o corpo tolera mudam, especialmente nos primeiros meses. E isso não é fácil. Tem um processo de adaptação real. Por isso, o acompanhamento nutricional é indispensável no pós-operatório. E vamos falar do lado emocional, né? Porque eu imagino que comer tem um significado que vai além da fome. Como que fica isso? Exatamente. E esse é um ponto que a gente não pode ignorar.
Muita gente tem uma relação emocional muito intensa com a comida. A ansiedade, a tristeza, a celebração, tudo passa pela comida. Depois da cirurgia, essa válvula muda. E se o paciente não tiver suporte psicológico, pode surgir um deslocamento de vício, às vezes para o álcool, às vezes para compras, às vezes para o cigarro, coisas assim. Por isso, o acompanhamento psicológico antes e depois é parte do tratamento, não é opcional. Fábio, antes da gente fechar, eu quero falar sobre tecnologia. A cirurgia bariátrica hoje é muito diferente de 10 anos atrás? Muito diferente. A grande mudança foi a laparoscopia, que tornou tudo minimamente invasivo com recuperação muito mais rápida. Hoje a gente também tem a cirurgia robótica, que dá uma precisão ainda maior em casos mais complexos. Temos fluorescência intraoperatória, que ajuda a identificar estruturas durante a cirurgia com mais segurança. E as técnicas evoluíram muito. O que a gente faz hoje é cirurgia de alta complexidade, com um nível de segurança e precisão que não existia antes. E como que tu enxerga o futuro da área? O futuro é personalização. A gente já avançou muito em entender que não existe uma cirurgia para todo mundo. O próximo passo é ter ferramentas ainda mais precisas para escolher a melhor abordagem para cada paciente, com base em dados, genética, microbioma, e o foco vai continuar sendo saúde metabólica e qualidade de vida, não só emagrecimento. Fábio, foi uma conversa incrível. Antes da gente terminar, deixa eu te fazer a última pergunta, e essa é para quem está em casa pensando nisso. O que você diria para a pessoa que está considerando a cirurgia, mas ainda tem medo de dar o primeiro passo? O medo é normal, faz parte, eu também teria esse medo, né? Mas não deixe o medo te paralisar. A primeira consulta não é compromisso com cirurgia, é compromisso com a sua saúde. A gente vai avaliar, conversar, entender o teu caso. Pode ser que a cirurgia seja a indicação certa, pode ser que a gente encontre outro caminho, mas a informação é o primeiro passo. Procura uma equipe de confiança, tire suas dúvidas, entenda as suas opções. Perfeito, Fábio. E onde que as pessoas podem te encontrar? Como que elas entram em contato com o CAD? É fácil nos encontrar. Nós temos um site, estamos nas redes sociais, estamos no Instagram como cad.rs. Enfim, ali temos os nossos telefones e também tem o WhatsApp. Então, espero vocês no CAD RS. Pessoal, eu espero que essa conversa tenha ajudado. Se ficou com dúvida, manda nos comentários. A gente lê tudo, compartilha com quem precisa ver isso. E a gente se vê no próximo Conexão Médica.